Nós temos visto em várias aulas sobre algumas questões mais básicas, vamos dizer, reconhecendo o problema do pecado, reconhecendo a necessidade de seguir o padrão que temos no Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre o radicalismo de Jesus, observando nisso a grande diferença entre a abordagem de Jesus e as tendências daquela época, como também da sociedade do nosso dia. Hoje em dia, existem várias tendências da nossa sociedade que vão diretamente contra o que nós encontramos no ensino de Jesus. A ideia do pluralismo, que pode ter várias verdades logicamente contraditórias, mas todas igualmente válidas, que é uma ideia que não faz nenhum sentido, mas que domina o pensamento de muitas pessoas hoje em dia. Como também pensando sobre isso aplicado no contexto religioso do ecumenismo, que mesmo igrejas com doutrinas contraditórias, ensinando coisas completamente diferentes uma da outra, que todos são irmãos, todos estão indo para o mesmo destino, que todos estão agradando a Deus, mesmo com essas contradições. E observamos muito hoje em dia a ênfase na ideia de tolerância. Só que foi muito além de tolerância para muitas pessoas. Tolerância para algumas pessoas hoje exige aprovação e até apoio do que a pessoa faz. Não é só a questão de deixar a pessoa tomar suas próprias decisões e arcar com as consequências das decisões, mas a ideia é que você tem a obrigação de aprovar e de apoiar, mesmo quando alguém age contra princípios que você entende da palavra do Senhor. São atitudes dominantes hoje em dia. E junto com isso, a paz e a harmonia se tornam os objetivos principais. Acima de tudo, tem que viver em paz, tem que viver em harmonia com os outros, que significa que ninguém pode avaliar ou criticar a conduta de ninguém. Essas atitudes não refletem o ensino de Jesus. Se Jesus tivesse pregado assim, todo mundo tem razão, vamos viver em paz e harmonia, vamos tolerar e apoiar todo mundo, independente do que se faz. Se ele tivesse pregado assim, o evangelho seria muito diferente. Ele não teria entrado em conflito com os religiosos, porque todo mundo pode ter sua própria opinião e tá ótimo assim, se fosse essa ideia de ecumenismo ou de pluralismo. Ele não teria decepcionado a multidão. Em João capítulo 6, depois de multiplicar pães e peixes e alimentar a multidão, Jesus fez uma pregação dura sobre o pão da vida, o pão do céu, e diz que a boa parte da multidão foi embora depois disso. Porque a mensagem dele foi exigente. A mensagem dele ensinou a necessidade de uma transformação. Se ele pregasse do jeito que pregam hoje, ele não teria deixado Nicodemos confuso, porque ele falou de uma mudança radical. Precisa nascer de novo da água e do Espírito. E Nicodemos achou difícil compreender isso. Mas Jesus não teria que pregar assim, se todos os caminhos levam para o mesmo destino da salvação. Ele não teria deixado o jovem rico sair triste. Porque, novamente, não teria um padrão elevado de comportamento que ele exige. Não pode vir do jeito que está, continuar do jeito que está, não precisa mudar nada na sua vida. E Jesus não teria lançado os desafios difíceis que nós encontramos nas Escrituras. E são muitos. E nós vamos observar um pouco sobre alguns pontos ainda hoje. Nós observamos uma abordagem radical no ensinamento de Jesus. E é justamente isso que eu quero frisar na aula de hoje. Essa mensagem radical até começa antes de Jesus, preparando o caminho para ele. Poderíamos pensar sobre algumas coisas que os profetas do Antigo Testamento falavam, mas vamos começar com João Batista. Mateus capítulo 3, começando no versículo 7. Falando sobre João Batista. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, eles estavam chegando, mas nós somos judeus, somos israelitas, somos descendentes de Abraão. Estamos bem com Deus. E João disse que não. Precisavam produzir frutos dignos do arrependimento, mudanças radicais, uma transformação na sua vida. No capítulo seguinte, Jesus começa a pregar. E olha a maneira que Mateus descreve a mensagem dele. Versículo 17. Passou Jesus a pregar e dizer, olha a primeira palavra da mensagem de Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele não chegou dizendo que todo mundo está bem. Pelo contrário, ele exigia o arrependimento da pessoa. E junto com isso, ele apresentou um padrão alto de procedimento. Capítulo 5 de Mateus, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Escribas e fariseus, os mais respeitados religiosos da época. E Jesus diz para a multidão, vocês têm que fazer muito melhor do que eles fazem para entrar no meu reino. Uma mensagem exigente. Até os religiosos não estavam à altura desse padrão que Jesus estabeleceu. No capítulo 7, ainda no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, aqui, novamente, nós observamos uma mensagem exclusiva. Poucos vão acertar o caminho que leva à vida. E no mesmo capítulo, versículo 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nessa linguagem do versículo 22, quantas pessoas influentes no contexto religioso hoje vão se encaixar no que ele escreve aqui? Nós temos feito milagres, expulsado demônios, tudo no nome do Senhor, no nome de Jesus. E Jesus diz, eu não conheço vocês. Por quê? Porque não estavam fazendo a vontade do Pai. E esta ênfase dele em fazer a vontade do Pai deve nos orientar em nosso serviço e obediência ao Senhor nos dias de hoje. A linguagem de Jesus exige transformação. E essa transformação causa transtorno. E ele mesmo falou sobre isso no capítulo 10 do mesmo livro de Mateus. No capítulo 10, começando no versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-ás. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, a linguagem dele aqui, tomar a cruz, perder a vida, fazer um sacrifício por completo, ele escreve aqui. Isso é uma mensagem radical. Exige uma transformação na vida. Não é aquela mensagem ecumênica de paz e harmonia que nós ouvimos hoje.
mas uma mensagem realmente onde Deus exige uma mudança muito grande na vida dos ouvintes. As exigências de Jesus são grandes. Repetindo parte da mesma linguagem, em Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, ele até fala de forma um pouco mais completa aqui, começando no 34. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como essa mensagem compara com as mensagens de muitos hoje em dia? Onde a ideia é de evitar o sofrimento. Alguns até usam como palavra para chamar a atenção: pare de sofrer. E ele diz: tome a sua cruz. Cruz representa sofrimento, sacrifício. Tome a sua cruz, a si mesmo se negue, ele diz. Ao invés de satisfazer todos os seus desejos, realizar todos os seus sonhos, conquistar tudo que você quer, ele fala de autonegação nisso. E de seguir a Jesus. O caminho de Jesus foi um caminho de sacrifício, de autonegação, de fazer a vontade do Pai. Continuando no 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com santos anjos. Se nós não temos coragem de anunciar a mensagem de Jesus, mesmo no meio de um mundo perverso, ele não vai nos anunciar o próprio Pai. Não vai confessar nossos nomes para o próprio Pai. É uma mensagem radical. Uma mensagem que exige algo de nós. E assim, até os dias de hoje, a mensagem de Cristo continua contrariando as ideias comuns, até no contexto religioso. Muitas pessoas hoje têm a ideia que as pessoas boas vão para o céu, as pessoas ruins vão para o inferno, ou talvez nem tenham inferno na cabeça de muitas pessoas. Mas qualquer pessoa que foi boa aos olhos dos outros já vai para o céu. Inclusive, é muito difícil chegar no velório e não ouvir alguém comentando sobre aquela pessoa que está no céu, independente da fé da pessoa, independente do procedimento da pessoa em termos de obediência a Cristo. Foi um bom vizinho, vai para o céu. E muitos pensam nesses termos, mas não é isso que as Escrituras ensinam. Efésios capítulo 2, Paulo falou no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ser bom não garante acesso ao céu, porque ninguém consegue ser bom o bastante para se salvar, que é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Outra ideia muito comum hoje é que o cristianismo é um bom caminho, mas é apenas um entre vários que levam ao mesmo destino. E assim, muitas pessoas, até supostamente cristãs, com uma atitude completamente aberta, ecumênica, que não importa se você é cristão, budista, judeu, muçulmano, hindu, porque todos são caminhos que levam à mesma coisa. Isso não vem das Escrituras. Isso não vem do ensinamento de Jesus. E quem afirma seguir Jesus precisa entender que a mensagem dele é exclusiva. Versículo 6, aqui, João 14. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, as religiões que excluem Jesus ou rebaixam Jesus estão negando o único caminho que leva ao Pai. A mensagem dele é muito exclusiva nisso. E algumas pessoas até acreditam, de alguma forma, em Jesus, mas dizem que isso basta.
Tem fé em Jesus é o suficiente, não precisa fazer mais nada. Inclusive, muitos que afirmam que a salvação vem pela fé apenas, sem mais nada, junto com a fé. Mas olha o que diz Tiago, no capítulo 2, versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E para reforçar, no versículo 26, ele repete: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não é só a fé, não é só intelectualmente ou até no coração acreditar em Jesus. Mas algo que precisa ser demonstrado na obediência, nas obras. E assim, não é só pela fé. E a ideia muito comum hoje, que Deus aceita as pessoas como estão. Você está ótimo do jeito que está. Não precisa mexer em nada. Não precisa mudar nada. Mas não é isso que Jesus ensinou. Tanto que Lucas capítulo 13, ele citou exemplos de pessoas que morreram em tragédias. Perguntou se essas pessoas eram piores do que as outras pessoas. E ele mesmo respondeu a pergunta. No versículo 3, não eram, eu vou afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E no versículo 5, não eram, eu vou afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Até enfatiza repetindo a mesma coisa. Se não tiver o arrependimento, uma mudança na direção da vida, vai perecer. Então, isso não diz que pode continuar do jeito que está, Deus vai aceitar do jeito que está. Ele ama a cada um, mas ele exige mudanças, e até mudanças radicais. E outra maneira que pessoas ensinam coisas que contrariam o que Jesus diz é sobre a questão da salvação. Dizendo que, como é uma doutrina super comum hoje em dia, quase todas as igrejas evangélicas, de afirmar que o batismo é apenas uma coisa simbólica e que não tem nada a ver com a salvação. Eu já tenho conversado com pastores que afirmam que a salvação vem sem o batismo, ou antes do batismo. A pessoa aceita Jesus no coração, talvez faz uma oração, e dizem que já recebe a salvação e o batismo vem depois. Não é a sequência que Jesus ensinou. Em Marcos 16, ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Se não crer, não vai fazer mais nada, não vai chegar ao batismo. Mas para chegar à salvação, é fé mais o batismo, nas palavras de Jesus. E os apóstolos foram fiéis em pregar essa mensagem. Em Atos capítulo 2, no versículo 38, respondendo à pergunta da multidão do dia de Pentecostes, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento e o batismo para alcançar o perdão, a remissão dos pecados, a salvação. Então, quem ensina que o batismo é apenas um ato simbólico, que não tem nada a ver com a salvação, está contrariando o próprio Jesus. Envolve um simbolismo, com certeza. Paulo fala que simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Mas para dizer que é apenas um símbolo e que não tem nada a ver com a salvação, é uma distorção. Tem muitos símbolos na Bíblia que são necessários. E esse é um dos símbolos necessários, o próprio batismo para o perdão dos pecados. Em grande parte, o problema que nós temos hoje em entender o radicalismo de Jesus é que a imagem popular de Jesus é mais suave, mais meiga. Pode até ver os filmes e novelas feitas que, de alguma forma, sobre Jesus e sua vida. Quase sempre tem alguém que sempre falava palavras suaves, nunca levantava a voz, sempre tratava todo mundo ótimo do jeito que estava. E assim, nós temos imagens de Jesus, imagens até corretas, mas não completas.
Podemos pensar, por exemplo, no bebê numa manjedoura. O que um bebê recém-nascido faz para ofender os outros? Só chora à noite, talvez. Mas, em termos de agir de uma forma ofensiva ou radical, é um bebê. E assim nós pensamos numa imagem de algo que não ofende. Ou podemos pensar nessa ideia de Jesus falando com aquela voz suave e meiga, com muita gentileza. Mas outras imagens de Jesus no Novo Testamento. Lembramos de Jesus expulsando os comerciantes e virando as mesas no templo? Eu imagino que ele levantou a voz, ficando indignado com o que estava acontecendo lá. E com certeza usando uma certa violência em reação ao comportamento dessas pessoas. Apocalipse capítulo 1 apresenta uma imagem de Jesus com olhos de fogo e a voz de muitas águas. Forte, assustador. Tanto que João caiu quando viu aquilo. Ele ficou com medo, mesmo sendo um discípulo que acompanhava Jesus por perto quando Jesus estava aqui. Mas a imagem de Jesus atual, na sua posição celestial, foi assustadora para ele. E deve ser assustador para nós. E precisamos lembrar que Jesus vai julgar todos. E como juiz de todos, sendo justo no seu julgamento, novamente, nós não estamos imaginando um bebê na manjedoura. Mas alguém que tem autoridade, como ele mesmo disse, toda autoridade do céu e na terra. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai exercer a sua autoridade até no juízo. Jesus verdadeiro, Jesus histórico, Jesus na Bíblia, não é o Jesus que muitas pessoas imaginam hoje, nem no seu proceder e muito menos na sua doutrina. E se nós vamos realmente demonstrar amor para com Ele e para com o Pai, vamos obedecer o que Ele diz. Vamos valorizar a palavra de Jesus Cristo. Uma mensagem radical que exige uma transformação total em nossas vidas. E assim, vamos estar caminhando para a vida eterna.